Glória a Deus, aleluias. Como é bom podermos louvar ao Senhor, exaltá-lo e bendizê-lo através dos louvores. Como é bom podermos ter esse momento onde nós podemos, através dos louvores, com os nossos lábios, cantar e contar os grandes feitos de Deus por nós. Na noite de hoje nós vamos estar reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno do seu santo evangelho, em torno da sua palavra. E nós temos o privilégio de podermos, cada culto, nos alegrarmos com o santo evangelho de Deus. E hoje, nessa noite, nós vamos olhar um texto das Sagradas Escrituras, uma porção muito rica. É claro que nós não vamos nos apegar a todos os versículos, pois demandaria muito tempo, né? E o que nós temos feito aqui nos últimos dias, aos sábados, é olharmos alguns textos e nos alegrarmos com as doutrinas fundamentais. E pela misericórdia do Senhor, nós temos olhado doutrinas belíssimas. Nós temos visto a riqueza e a grandeza do Evangelho. E hoje, nessa noite, não é diferente, pois nós temos olhado e meditado alguns anos na carta de Romanos. Porém, hoje nós vamos olhar um pouquinho a carta de Efésios. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Efésios. E como eu falei, o texto é uma frase muito longa. Porém, nós queremos olhar para o início dela, pois tem doutrinas aqui muito profundas, doutrinas que, sinceramente, muitas pessoas não param para olhar. Sinceramente, muitas pessoas não se atentam à riqueza de cada detalhe do texto que nós vamos ler. Mas, pela misericórdia do Senhor, nós vamos fazer isso hoje, nessa noite. Meditar nessas doutrinas, nessa doutrina que nós vamos ver, nessa doutrina maravilhosa, sublime. Uma doutrina que nos arremete à eternidade. Uma doutrina que nos arremete a uma segurança eterna. Há uma doutrina que nos arremete a uma alegria eterna. E quão triste é nós vermos que, infelizmente, muitas pessoas não ouvem essa doutrina. Infelizmente, as pessoas não têm contato com o Evangelho da forma que precisam ter. Por isso é importante para nós, como nós temos sempre dito aqui, não termos pressa em correr, não termos pressa em sermos afoitos diante do texto bíblico. Não. Eu sei que às vezes as pessoas, a nossa geração principalmente, gosta de coisas rápidas, superficiais, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela nos mostra a riqueza de detalhes do Evangelho, a riqueza de detalhes em cada doutrina, e para nós deveria ser momentos de prazer, momentos de ternura,
momentos de alegria, podermos vislumbrar, olhar, descansar em cada detalhe das Santas Escrituras. Então hoje nessa noite, estou convicto que muitos irão, de maneira espetacular, poder ver a grandeza e a dimensão do glorioso Evangelho de Deus, amados. Pois para nós tem sido algo muito importante na nossa caminhada na fé, na nossa postura como cristão no dia a dia, e nós estamos cada vez mais sendo fortificados e balizados para que coisas não venham abalar a nossa segurança na caminhada da fé. Então, você que tem a sua Bíblia, abra em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Porém, como eu falei, a frase é muito longa. Ela não para aqui no versículo 6, ela vai embora. E nós vamos nos atentar ao princípio, ao princípio do versículo. Pois é muito longo, até o versículo 14. Ou nós podemos ler até o 14 e nos apegarmos do 3 ao 6. Acho que eu vou fazer isso, para que você possa ver o que o apóstolo Paulo ele tem em mente. Então, vamos ler do 3 ao 14, aí depois nós nos apegamos do 3 ao 6, e principalmente no versículo 3 e 4, que eu acho que não vai dar para ver todas as doutrinas que estão aqui no texto, todas as riquezas, mas o que nós vamos ver, tenho certeza que será suficiente para nós. Então vamos do 3 ao 14, versículo 3 ao 14, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua segurança, ou da sua graça, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos segurança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, que doxologia maravilhosa é essa? O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, é uma das cartas que ele não está escrevendo para combater
algum ataque que ele estava sofrendo, para combater alguns problemas que surgiu em outras epístolas que ele escreveu. Porém aqui, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta com uma doxologia. Ele já começa arrancando de nós suspiros. O apóstolo Paulo, ele faz com que nós olhemos o que está aqui diante dos nossos olhos e, sinceramente, nos alegremos. Porque ele diz assim logo de cara: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então essa primeira porção que nós separamos, como eu falei, a qual nós vamos nos apegar nessa noite, traz para nós doutrinas profundas, belas, doutrinas que fazem com que o coração de um homem regenerado se alegre, que faça com que o coração de um homem regenerado, assim como o de Paulo, consiga proclamar em um só fôlego tudo isso que ele falou de uma só vez. O apóstolo Paulo é como se ele estivesse louvando a Deus, ele está louvando a Deus por tudo aquilo que o Evangelho proporciona. Amados, como não suspirar diante dessas verdades? Me digam, como nós podemos ler, ouvir essas verdades e não suspirar? Me digam como isso é possível. Me diga como pessoas se colocam diante da palavra de Deus e essas palavras não tirem o seu fôlego. Como não ter o nosso fôlego, amados, roubado diante dessa gloriosa verdade que acabamos de ler? Me digam como isso é possível. Podermos hoje nos admirar com essa realidade. Sim, uma realidade fundamental para nós como cristãos. O que acabamos de ler nos dá uma segurança. O que acabamos de ler nos faz ver a glória do Evangelho. Nos faz ver a realidade do Evangelho. Essa verdade imutável do Evangelho. Essa doutrina que arremete e que arrebata os nossos corações. Olharmos para essas palavras que acabamos de ler e não ter o nosso fôlego roubado. Me digam como nós, diante de tanta beleza, riqueza e esplendor, não conseguimos ficarmos admirados com esse texto. Amados, o apóstolo Paulo aqui direciona os nossos olhos e os nossos corações para uma eternidade passada. Uma eternidade lá atrás. Pois um passado presente e um presente futuro. Pois
ao termos os nossos olhos abertos pelo próprio Espírito Santo, essa verdade que acabamos de ler, ela invade a nossa alma. Ela faz com que nós olhemos esse passado presente, esse presente futuro que nos aguarda. Então, amados, aqui nos deparamos com bênçãos reais. Vivemos numa geração que ama falar de bênçãos, que amam dizer asneiras em relação às bênçãos da Bíblia. Porém, quando nós nos deparamos com bênçãos reais, parece que os nossos corações não entendem. Parece que os nossos corações não se alegram. Por quê? Porque nós não conseguimos e nós temos dificuldade de entender o que é uma bênção espiritual real. E não essa baboseira que é falado em rádio, televisão, em redes sociais. Por esses pregadores de autoajuda, por esses coaches, por esses pregadores da prosperidade. Eles costumam a falar de bênção que na verdade são migalhas. Porém, o que nós acabamos de ler, amados, nos faz olharmos para algo eterno, nos faz olhar para uma realidade eterna, faz com que os nossos olhos e os nossos corações se alegrem realmente. O coração de alguém que nasceu de novo, quando ouve, quando lê, quando se depara com esse texto, a sua alma se enche de alegria. A sua alma, ela não fica de qualquer forma. Ela não fica como se isso não fosse uma verdade para ela. Ela não fica aquém dessas palavras. Pelo contrário, quando nós lemos e meditamos sobre o que acabamos de ler, a nossa alma, assim como a do apóstolo Paulo, explode em doxologia, em adoração, explode em adoração ao Deus vivo, único e verdadeiro. Pois nós agora conseguimos enxergar, os nossos olhos são abertos para algo o que o mundo não consegue contemplar, que os ímpios não conseguem contemplar. Porém, os nossos olhos, o nosso entendimento, ao se deparar com essas verdades eternas e absolutas, se alegram. Pois aqui estamos diante de bênçãos conquistadas, dadas a nós. Porém, ela nos faz olhar para uma eternidade passada. Amados, aqui nós deparamos com as bênçãos de Deus para o seu povo, bênçãos reais, bênçãos eternas, imutáveis, bênçãos que não se perde a validade com o tempo, bênçãos que as tribulações não podem roubar e nem desfazer, bênçãos que o ladrão não pode roubar, segurança que ninguém pode nos tirar. Não. Aqui, amados, podemos nos alegrar. Aqui podemos nos alegrar com as vivas bênçãos conquistadas pelo nosso amado Senhor, pelo nosso amado, o amado da nossa alma, e que nos são doadas nele. Não existe bênção espiritual fora de Cristo. As bênçãos que temos
são em Cristo. Por isso que quando nós olhamos para o que acabamos de ver, é algo maravilhoso. Pois o apóstolo Paulo, ele faz com que nós olhemos para algo profundo, para algo glorioso. Amados, e podemos notar as bênçãos da igreja em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo louvou a Deus por ter abençoado seu povo e orou para que Deus iluminasse ainda mais os irmãos de Éfeso, de modo que eles pudessem apreciar ainda mais essas bênçãos. E hoje, nessa noite, sinceramente, a minha oração é a mesma, para que eu e você possamos olhar para essas bênçãos e apreciá-las e deleitarmos nela. Amados, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que os vossos entendimentos também sejam iluminados a essa compreensão. Amados, a primeira coisa que temos que olhar é que o apóstolo Paulo começa essa epístola de uma maneira totalmente diferente das demais, pois ele começa expondo uma grande doutrina da qual ele mesmo não se contém e explode em uma doxologia. E é o que nós deveríamos fazer nessa noite agora. Paulo, amados, irrompeu em louvor a Deus nesses versículos, os quais formam uma única frase no grego. Essa doxologia é semelhante ao louvor dos desígnios de Deus em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. Embora seja grandemente expandida, ela se divide em 3 seções. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele leva o louvor ao Pai que nos elegeu, do capítulo 3 ao 6, onde nós vamos meditar. Então, nessa parte que nós vamos meditar, é um louvor a Deus pela sua eleição, pela sua escolha. E veja o quão isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando ele diz para nós, que acabamos de ler, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, quantas coisas nós deveríamos olhar aqui? Quantas coisas nós deveríamos nos aprofundar aqui? Quantas coisas você nunca parou para pensar e meditar? Você ouvir essas palavras, que Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Olha que maravilha. Pense num Deus todo-poderoso, cheio de glória, poder e majestade, num Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Depois, o apóstolo Paulo, ele ao Filho que nos redime, do versículo 7 ao 12. E depois o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que ao Espírito Santo ao qual nós somos selados. Então aqui nessa doxologia, do versículo 3 ao 14, nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito. Nós vemos essas coisas maravilhosas, mas como nós falamos, nós só vamos se apegar à primeira parte, que é o quê? O louvor ao Pai que nos elege. Deus que nos elege na eternidade passada. Numa eternidade que vai de uma eternidade a outra eternidade. Deus nos escolheu antes para que
possamos alcançar a eternidade futura. Mas só que isso faz com que nós olhemos para esse Deus e para essa escolha. Deus é livre para escolher os seus filhos, os seus servos, os seus amados. Vê que Ele nos escolhe em Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo, que Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Amados, e hoje nessa noite, que nós possamos, através do Espírito Santo, olhar com mais cuidado. Então, Paulo, amados, refletiu sobre a predestinação dos crentes e a eleição incondicional de Deus na eternidade. Veja, Deus, Ele então, no seu eterno poder e na sua soberania, antes que Ele criasse qualquer coisa, antes que Deus criasse a terra, antes da fundação do mundo, Deus, Ele nos escolhe em Cristo Jesus, e isso para nós é algo maravilhoso. Veja para onde Paulo está direcionando os nossos olhos, vê para onde Paulo está direcionando o nosso coração, vê para onde Paulo está direcionando o nosso entendimento nessa noite. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que antes que ele criasse céus e terra, antes que ele criasse o mundo e qualquer outra coisa que existisse, ele escolheu, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Então essa predestinação e essa eleição dos crentes na eternidade deveria fazer com que nós, nascidos de novo, nos alegrássemos, pois nós não fomos um fruto do acaso, nós não fomos filhos indesejados. Veja, no perdão, no presente e na herança no futuro. Veja como esse Deus ele age. Veja como esse Deus ele toma as suas decisões. E teria algo que Deus quisesse fazer e não pudesse fazer? Então aqui nós estamos diante dessa doutrina, a qual o apóstolo Paulo, ele prende a nossa atenção para algo maravilhoso. Com isso, amados, com essas verdades, o apóstolo Paulo enaltece sublimamente a graça de Deus para os efésios, não somente para eles, mas também para nós, para todos os cristãos verdadeiros espalhados para o mundo, pelo mundo. Todos os cristãos deveriam se alegrar com essa boa nova. Amados, o apóstolo Paulo, cuja intenção era incitar os corações dos irmãos de Éfeso à gratidão, com o fim de deixá-los todos inflamados, e assim enchê-los até o transbordamento, com essa ideia. Então veja, essa doutrina, quando o apóstolo Paulo ele traz essa doutrina, ele quer inflamar o nosso coração, ele quer que o nosso coração seja tomado por uma chama, ele quer que o nosso coração seja tomado de uma admiração. O apóstolo Paulo, ele quer que o nosso coração se tome por uma alegria e uma segurança, pois o que o apóstolo Paulo está fazendo é fazer com que nós olhemos para a eternidade. Ele quer inflamar o coração da igreja. Amados, aqueles que reconhecem em si uma fusão tal da bondade de Deus, tão plena e absolutamente perfeita, e que fazem dela o tema de fervorosa meditação, jamais abraçarão novas doutrinas, pelas quais
obscurecem a própria graça de Deus. A própria graça que sentem tão poderosamente em seu interior. Um conceito central aparece nessa adoração, na repetição da expressão em Cristo ou na palavra nele, a qual nós estamos falando, as quais se referem à profunda união que Deus estabeleceu entre Jesus Cristo e o seu povo escolhido. E aqui, amados, temos outra verdade super importante para nós cristãos, que é a nossa união com Cristo. E veja, essa doutrina, ela também caiu no esquecimento. Então, as pessoas não conseguem olhar para essa eleição, elas não conseguem entender que é somente em Cristo que essas coisas se fazem presente em nossa vida. E elas não conseguem compreender que é somente quando nós estamos unidos com Cristo é que essas coisas se tornam para nós verdades. Amados, o propósito do apóstolo Paulo, pois, ao afirmar as riquezas da graça divina para com os efésios e para nós, era prepará-los para que não permitisse que a sua fé fosse abalada pelos falsos apóstolos, como se seu chamamento fosse algo duvidoso, ou como se a sua salvação devesse ser buscada por outra via, senão em Cristo. E hoje, da mesma forma, amados, hoje, pelos falsos mestres, pastores, palestrantes atuais, eles lhe asseguram, ao mesmo tempo, que a plena certeza da felicidade futura consiste no fato de que, através do Evangelho, Deus revela em Cristo o seu amor para conosco. E esse amor não é um amor condicional. Veja, Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Cristo nos amou com um amor eterno. Veja, nós não tínhamos dado um só passo em direção a Ele. Nós não tínhamos ainda dobrado os nossos joelhos e nos rendido a Ele quando Ele nos amou. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em pecados e em delitos, quando ainda não havia vida espiritual em nós, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos falar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando o seu Espírito não habitava em nós. Então, aqui, para nós, é algo maravilhoso, pois essas riquezas, essa graça, ela faz com que nós tenhamos alegria eterna, tenhamos verdadeiramente um fundamento bíblico, e com esse fundamento bíblico, podemos então olhar para esse amor eterno de Deus, que foi derramado em nosso favor. O apóstolo Paulo, ele faz isso com os irmãos de Éfeso. E hoje, nessa noite, eu espero que o Espírito Santo faça a mesma coisa conosco. Amados, não o bastante, a fim de confirmar a questão mais plenamente, ele chama a atenção deles para a causa primária desse amor. Não o bastante, a fim de confirmar a questão mais plenamente, ele chama a atenção deles para a causa primária, para a fonte, ou seja, a eterna eleição divina, por meio da qual, antes que houvéssemos nascido, como diz lá em Romanos 9:11, fomos adotados como filhos. Isto torna
evidente que a sua salvação foi realizada, não por alguma ocorrência acidental ou imprevista, amados, mas pelo eterno e imutável decreto de Deus. Como nós falamos, Deus, Ele não quer salvar, a nossa salvação não é algo acidental, não é algo imprevisto. Pelo contrário, nós temos que olhar para a nossa condição hoje e entendermos que lá na eternidade, antes que Ele fizesse qualquer coisa, Ele nos elegeu. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, essa eleição, essa escolha que Deus faz, ela entra como uma bênção em nossas vidas. Veja, a bênção, quando ele vai falar de bênçãos, a primeira coisa que ele menciona é a eleição, e depois ele vai falar de predestinação. Muitos não gostam de falar da eleição, mas é uma doutrina bíblica, e devemos lidar com ela. Mas aqui, olha que interessante, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito aqui é usada em mais de um sentido, quer referindo-se a Deus, quer se referindo-se aos homens. Encontro nas Escrituras uma significação quadrupla para esta palavra. Primeiro, dizemos que abençoamos a Deus quando o louvamos por sua bondade. Segundo, dizemos que Deus nos abençoa quando Ele torna nossas atividades bem-sucedidas e em sua benevolência nos concede felicidade e prosperidade. E a razão é que nossos deleites dependem inteiramente do seu beneplácito. Nossa atenção aqui se volve para a eficácia singular que jaz em toda a palavra de Deus, e a qual ele expressa em linguagem muito bela. Terceiro, os homens abençoam uns aos outros através das orações. E quarto, a bênção sacerdotal é mais do que uma mera oração, visto ser ela um testemunho, a garantia da bênção divina, porquanto os sacerdotes recebem a incumbência de abençoar no nome do Senhor. Portanto, amados, Paulo aqui glorifica a Deus, porque este nos abençoou, ou seja, nos enriqueceu com toda sorte de bênção e graça. E devemos entender que essas bênçãos estão em Cristo Jesus e em nenhum outro lugar. Todas as bênçãos que um cristão pode receber, todas as bênçãos está em um único lugar, em Cristo. Por isso, não existe nenhuma bênção, não existe nenhuma graça para os homens fora de Cristo. Por isso que aqui ele sempre vai dizer: em Cristo temos paz com Deus, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos reconciliados, em Cristo somos justificados, em Cristo somos santificados, em Cristo somos aceitos por Deus. Não existe nada dessas coisas fora de Cristo. E essas coisas só podem ser possíveis aos eleitos que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. E como isso é importante para nós. Veja como Cristo é o centro do Evangelho. Tudo que temos é Jesus Cristo. Se isso não for uma verdade, uma realidade para você, você estará perdido. Veja o que ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja que algumas palavras atrás ele estava dizendo sobre bênçãos espirituais. E qual é a primeira bênção espiritual que aparece aqui?
Paulo poderia falar qualquer outra, mas não. A primeira coisa que Paulo diz é dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que temos aqui? Temos uma escolha de Deus. Deus escolhendo alguns homens. Deus escolhendo alguns homens em Cristo Jesus. E a coisa vai ficando cada vez mais profunda e bela. Por quê? Porque ele diz que foi antes da fundação do mundo. Ora, não havíamos nascido, não existíamos ainda, a terra não existia, Adão e Eva também não. Então, todas as coisas que acontecem, todos os pecadores que se arrependem, todos os pecadores que se achegam a Cristo, foi através dessa escolha na eternidade. Isso não alegra o seu coração hoje, nessa noite? Saber que Cristo nos escolheu na eternidade. Saber que Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, antes de criar qualquer coisa, Ele escolheu a nós. O único ser livre, o único ser soberano, o único ser imutável. Veja quão profundos são essas coisas. Se um ser todo-poderoso, imutável, te escolhe, Ele não pode mudar isso. Quando Deus, na eternidade, escolheu, foi uma escolha imutável, porque Ele é imutável, Ele não pode mudar. Quando Deus, Ele escolhe esse Deus todo-poderoso, esse Deus onisciente, esse Deus onipotente, esse Deus imutável. Veja, Ele nos escolheu em uma eternidade passada. Veja quão alto o apóstolo Paulo começa essa epístola. Ele pega os nossos olhos e faz olhar para um lugar que poucos olham. Muitos olham para a eternidade futura, poucos olham para a eternidade passada. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós era: olhem para a eternidade passada. Veja, Deus nos escolheu, esse Deus que não muda, esse Deus que só faz o que Ele quer fazer. E quando Ele escolhe fazer uma escolha, essa escolha, ela é imutável. E Ele escolhe em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Por isso que Cristo, quando Ele está orando a sua oração sacerdotal, Ele diz: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que me deste, porque são teus e tu me destes. Veja, Cristo, Ele não ora pelo mundo, mas Ele ora pelos seus eleitos. Esse Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos escolheu em Cristo. Veja, a escolha de Deus é uma escolha livre. Ele não escolheu baseado em nossa fé. Ele não nos escolheu baseando-se em nossa performance. Ele não nos escolheu com base em outra coisa que não fosse a sua vontade. Ele nos escolheu porque Ele quis nos escolher. E Ele nos escolheu em Cristo. Veja, antes da fundação do mundo. Amados, aqui, nessa parte, algo maravilhoso nos é dita do próprio Deus. Do próprio Deus fazendo uma escolha eterna. Uma escolha baseada unicamente em seu livre-arbítrio. Alguém duvida disso? Temos homens que defendem o livre-arbítrio dos homens.
mas não defendem o livre-arbítrio de Deus. Porém, quando estão diante do único, de fato, que tem o livre-arbítrio, aí dizem: vejam bem, Deus não pode fazer isso. Por acaso, amados, como eu falei, o Deus soberano, onipotente, criador de tudo e de todos, não pode fazer uma escolha e não pode executá-la? Poderia algo ou alguém que lhe poderia impedir de fazer algo? Vejam o que o apóstolo Paulo fala: bem como nos escolheu nele, em Cristo. A palavrinha que aparece nele, esse nele, é Cristo. Aqui o apóstolo Paulo declara que a eleição é eterna. E o fundamento e a causa primária, tanto do nosso chamamento, como de todos os benefícios que de Deus recebemos. E um desses benefícios, como nós acabamos de ver, é essa eleição, é essa escolha. Se porventura não for pedida a razão porque Deus nos chamou a participar do seu evangelho, porque diariamente nos concede bênçãos em grande profusão, porque nos abre os portões celestiais, teremos sempre que retroceder a este princípio, a saber que Deus nos elegeu nele antes que o mundo viesse à existência. Você já parou para pensar sobre isso? Que antes que Deus criasse o mundo, Ele já havia te escolhido? Esse Deus que faz todas as coisas e só faz o que Ele quer, Ele escolheu fazer uma escolha. O próprio tempo da eleição revela que ela é gratuita. Pois, o que poderíamos merecer? Ou em que consistiria o nosso mérito? Antes que o mundo fosse criado, pense nisso. Antes que o mundo fosse criado, Ele nos escolheu. Ora, quão pueril é a tentativa de satisfazer este argumento com o seguinte sofismo: que fomos eleitos porque já éramos dignos, e porque Deus previa que seríamos dignos. Amados, quão pueril é essa ideia, que fomos eleitos porque já éramos dignos, e porque Deus previu que seríamos dignos. Todos nós estávamos perdidos em Adão. Portanto, Deus não poderia ter nos salvo por sua própria eleição, nos resgatando de perecer, se nada havia para ser previsto. O mesmo argumento é usado em Romanos, onde, ao falar de Jacó e Esaú, diz ele: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, mas ele escolheu Jacó e odiou a Esaú. Amados, como essas palavras soam aos seus ouvidos. Mas embora eles ainda não tivessem agido, algum sofista poderia replicar que Deus previa o que eles agiriam. Esta objeção não possui força alguma à luz da natureza corrupta do homem, em que nada pode ser visto senão matérias para destruição. Amados, nós vimos aqui essa coisa maravilhosa. Como eu falei, veja, nós nem tocamos a profundidade dessa escolha. Nós nem tocamos nas coisas mais belas desse texto. Mas tudo que eu queria te dizer é que se esse Deus escolheu te escolher antes da fundação do mundo, eu quero que você tenha em mente a seguinte coisa: esse Deus, Ele é todo poderoso, Ele é imutável. Esse Deus, Ele é o Deus criador de todas as coisas.
Imagine esse Deus te escolhendo. É por isso que ele diz em outro lugar das Escrituras: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos remover? Quem pode nos tirar? Quem pode nos furtar disso? Qual é a criatura que pode nos mover dos braços fortes desse Deus? Antes que Ele fizesse o mundo, antes que Ele fundasse o mundo, Ele decidiu na eternidade passada, amados. Por isso que o decorrer da história não pode ser mudado. Por isso que aqui está a nossa segurança eterna. Veja, essa segurança desse Deus imutável, todo-poderoso. Como isso não alegra as nossas almas? Sabermos disso hoje, nessa noite. Sabermos que Deus nos escolheu pela sua livre escolha em Cristo. Por isso que nós devemos entender que Deus nos ama em Cristo. Nós não somos o objeto do amor de Deus. Antes, Cristo é o objeto do amor de Deus. É por isso que quando nós estamos em Cristo, o amor de Deus é derramado em nós. Por isso que todas as bênçãos estão em Cristo. E veja o que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, ele começa nos mostrando a eleição. E por isso essa eleição ela é incondicional. Essa eleição, onde Deus escolhe o seu povo, escolhe os seus filhos. Isso para nós é motivo de alegria. É claro que eu gostaria de me aprofundar ainda mais, mas como nós falamos, o tempo não é suficiente. Pois ele prossegue para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amados, veja que isso é consequência da eleição. E sabermos disso é maravilhoso. Sabermos que nós somos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis. Hoje, quando nós falamos de santidade, as pessoas ficam horrorizadas. Elas não acreditam que isso seja possível. Mas isso é tema para uma outra pregação. Porém, hoje nessa noite, nós conseguimos olhar um pouquinho para a eleição de Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E isso é matéria suficiente para que o nosso coração hoje nessa noite se inflame. E que nós possamos então ter essa segurança eterna, imutável. Essa segurança que nos alcançou e que foi derramada em nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho. Pai amado, que essas verdades possam ser verdades que invada o coração de cada um hoje nessa noite. E que homens e mulheres possam, ó Deus, ser alcançados por essa pregação. Deus amado, que ao falarmos dessa eleição incondicional, dessa eleição, ó Pai, feita nessa eternidade passada, possa ser algo verdadeiramente satisfatório para a nossa alma. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém.